dia, amados. Que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus pela vida. Por podermos simplesmente poder respirar, poder viver mais esse dia. Chegamos ao dia 20 dos nossos 30 dias de jejum e oração. Que grande bênção que tem sido. O tema de hoje é um tema que nos leva a repensar muitas coisas e realmente compreender que não basta crer em Jesus, não basta simplesmente dizer eu creio, mas precisamos de dar passos em direção à luz, em direção a Jesus, em direção à santidade. Temos como tema hoje revestidos de Cristo, vivendo na luz. E o nosso texto base é Romanos 13, dos versos 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem vive à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em dissensão e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Paulo escreve aos cristãos de Roma em um tempo em que a cultura ao redor era marcada por excessos, imoralidade, corrupção e conflitos. A igreja estava inserida em um mundo espiritualmente escuro, mas Deus não a chamou para se misturar com as trevas, e sim para brilhar como luz. Antes desses versículos, Paulo fala sobre amor ao próximo e sobre viver de maneira digna. Agora ele aprofunda o chamado. Não basta crer em Cristo, é preciso viver como Cristo. Paulo usa a imagem da noite e do dia para falar de dois estilos de vida. A noite representa o pecado, a escuridão espiritual, a vida sem Deus. O dia representa a luz, a santidade, a vida em Cristo. O cristão não pertence mais à noite, ele foi chamado para viver na luz. Ele começa dizendo: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Paulo aponta para a realidade espiritual. O tempo da escuridão está chegando ao fim e o reino de Deus está se manifestando. Isso também nos lembra que nossa vida é breve. Não podemos viver de qualquer jeito. E ele diz: deixemos de lado as obras das trevas. Aqui é um chamado à renúncia. Não é apenas evitar o pecado, é abandonar tudo o que não agrada a Deus. Obras das trevas não combinam com filhos da luz. Então olhe para a sua vida. Deixe de lado as obras das trevas. Tudo aquilo que você sabe que vai contra a palavra do Senhor, aquilo que distancia da luz. É tempo de deixar, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Traga luz ao meu interior, traga luz para a minha vida. Ele continua dizendo: vistamo-nos da armadura da luz. Não basta tirar o que é errado, é preciso se revestir do que é certo. A luz fala de verdade, santidade, pureza e comunhão com Deus. A armadura fala de proteção espiritual. Ele continua dizendo: comportemo-nos com decência. A fé verdadeira se manifesta no comportamento. O cristão não vive escondido, vive de forma íntegra, visível e coerente. Viver com decência é realmente viver uma vida tranquila, viver uma vida na direção do Senhor, vivendo a palavra, e naturalmente viveremos em decência.
Ele continua: não em orgias, bebedeiras, imoralidade, inveja e dissensão. Paulo nomeia pecados comuns na sociedade: prazer sem limite, desejos sem controle, relacionamentos quebrados, conflitos. Ele mostra que o problema não é apenas externo, mas interno. Porque todo esse tipo de coisa começa dentro. Deixe todas essas coisas. Não viva nas trevas. Não viva em imoralidades. Não viva com pensamentos ruins, invejosos, brigas, dissensões, problemas imorais. Arranque tudo isso do seu coração, em nome de Jesus. Ele continua: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Essa é a chave do texto. Revestir-se de Cristo é assumir seu caráter, sua maneira de amar, seu estilo de vida. Não é só crer em Jesus, é parecer com Ele. Busque isso todos os dias. Não fique premeditando como satisfazer a carne. Olha que frase desse versículo. Não fique premeditando como satisfazer a carne. Paulo alerta: o pecado começa na mente. Antes da queda, a intenção. Uma vida espiritual forte exige vigilância nos pensamentos. Precisamos estar atentos. Precisamos achar aonde estão as brechas onde caímos e fechar todas elas. Pare de premeditar o pecado. Pare de satisfazer a sua carne. Satisfaça o espírito e terá um tempo grandioso com o Senhor. Tempo de paz, tempo de crescimento, tempo de alegria, porque no Senhor as coisas são muito diferentes. Por isso, tome decisão hoje. Viva conforme o Senhor deseja. Viva em luz, viva na luz, seja luz, em nome de Jesus. Efésios 5:8 complementa essa ideia: pois vocês outrora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Olha só que interessante, ele diz: não somente estão na luz, mas vivam como filhos da luz. Transforme sua vida. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, ele é nova criação. Viver a santidade na prática. 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Sejam santos em tudo o que fizerem. Tenha sua mente renovada. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Fazendo essas coisas, amados, você será mais que vencedor. Você mudará sua vida, seu ambiente, sua casa, seu coração, seu caráter, o trabalho, onde estiver. Todo lugar é modificado, porque quando há luz, as trevas não têm poder. Amém? Vamos para as nossas 3 perguntas. Primeiro, eu tenho vivido como filho da luz ou ainda carrego obras das trevas? Segundo, em que área preciso me revestir mais de Cristo? Tem alguma área da sua vida que você percebe que ainda preciso modificar? Meus pensamentos têm sido alinhados à vontade de Deus? Aquilo que você tem vivido, pensado, meditado, está alinhado com a vontade de Deus? Está alinhado à palavra? Reflita sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus, eu escolho viver na luz. E se você precisa dizer isso, diga: renuncio às obras das trevas e me revisto de Cristo. Senhor, transforma meus pensamentos, meus desejos e minhas atitudes. Que a minha vida reflita a Tua santidade e o Teu amor. Ajude-me a viver de forma digna, coerente e cheia da Tua presença. Que eu jamais me mantenha em trevas.
que eu jamais mantenha meus pensamentos naquilo que desagrada o teu coração, que eu possa ter atitudes que alegram o teu coração, Senhor, atitudes que moldam a minha vida, atitudes que moldam a minha forma de viver, que eu possa viver todos os dias, em todos os detalhes da minha vida, viver luz, viver a tua vontade, viver a tua santidade, Senhor. Senhor, abençoe meus amados. Senhor, eu não sei como vivem, eu não sei o que estão pensando neste momento, como estão vivendo, mas que todos tenham força para essa decisão, dizer não a tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que os leva para longe do Senhor. Encha de luz cada coração neste momento, Senhor. Dissipa as trevas dessas vidas e que eles se sintam livres, porque o Senhor já nos libertou das trevas, o Senhor já nos libertou do pecado, mas Satanás ele fica nos acusando, dizendo que nunca iremos conseguir. Mas amados, Deus já fez por você. O sangue derramado naquela cruz foi para perdão de todos os pecados. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Por isso se arrependa, peça perdão. Encha seu coração dessa luz maravilhosa. Coma da palavra do Senhor todos os dias. Se alimente dela e você vai ver a sua vida ser totalmente transformada e não existirá treva que consiga permanecer. É o que eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.